Olha aqui a nossa ordem de invocação de hereditária de novo. A nossa ordem de invocação hereditária, nossa lista de herdeiros. Se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge, não mantinha união estável, não deixou companheiro ou companheira de união estável, não deixou qualquer irmão e não deixou sobrinho. A herança, então, vai ser dividida entre os tios do morto. É isso que nós vamos estudar agora. Recebimento da herança entre os tios do morto. Aqui, então, se não tem sobrinho, a herança vai para os tios do morto. Eu vou dar uma dica logo de cara aqui. Qual que é a dica que eu dou para vocês na divisão da herança dos tios? Não complica. Se complicar, vai errar. Tá? Bem simples e bem fácil. Aqui nos tios, não tem representação. Esquece de representação. Tá? Aquela regrinha que eu já dei para vocês, não tem representação em favor de descendentes dos tios. Aqui também nos tios, na divisão da herança entre os tios, não vai ter aquela regrinha de germano, unilateral, esquece disso também. Aqui nos tios isso não vai ter. Então, só os tios vivos, ou pelo menos concebidos, quando da abertura da sucessão, é que vão herdar por igual. E, finalmente, a divisão entre os tios é sempre por igual. Sempre por igual. Então, como que é a divisão da herança entre os tios? Bem simples e bem fácil. Pega todos os tios e tias vivos, ou pelo menos concebidos, e que conseguiram nascer com vida, e divide por igual. E divide por igual. Não tem representação e não tem recebimento em dobro de alguém, ou pela metade de outra pessoa, de um tio em relação ao outro. Todos herdam por igual. Lembrando, quem que são os tios mesmo? Irmão e irmã do pai, irmão e irmã da mãe. Tem que lembrar disso. Então, vamos imaginar, se meu pai tem 2 irmãos, esses 2 irmãos do meu pai são meus tios. Se um tio é solteiro e outro tio é casado, essa mulher que é casada com o meu tio, ela é minha tia? Importante saber isso. Se você falar que é tia, tem que dividir por 3, 1/3 para cada um. Mas a resposta é, não é tia. Quem são os tios? Irmão e irmã do pai, irmão e irmã da mãe. Ponto! Mais ninguém. Então, essa mulher casada com o meu tio, ela não é nada minha, juridicamente. Ela não é herdeira, não recebe a herança, ela não é sua tia e não é herdeira. Então, a herança vai ser dividida apenas entre os 2 irmãos do meu pai. Mesma coisa, vamos supor que a minha mãe tenha 2 irmãs. Uma é solteira e uma é casada. Essa casada é casada com um homem. Esse homem é meu tio? Não, não é meu tio. É marido da minha tia, mas não é meu tio. Então, a herança vai ser dividida entre os 2, entre as minhas 2 tias, entre essas 2 irmãs da minha mãe. Minhas 2 tias. O marido da minha tia não é meu tio juridicamente. Eu até brinco, não precisa chegar em casa hoje falar, você não é meu tio, você não é minha tia. Coitado, seu tio, sua tia, né? Ou seja, né, a pessoa que você considera como tio, como tia, né? Vai ficar chateado, né? Mas juridicamente não são tios. O marido da tia não é tio. A esposa do seu tio não é sua tia. Juridicamente, para fins de divisão da herança, para fins de parentesco por parentesco, não são parentes, não são tios, tá? Não são parentes. Não tem relação de parentesco com o marido do tio ou com a esposa do tio ou com o marido da tia, né? O marido ou mulher do tio ou da tia não são parentes, não têm direito de herança. É isso que o Código Civil prevê, doutrina também explica dessa forma. Tá aí, então, a divisão da herança em relação aos tios. Como eu falei, é bem simples, bem fácil. Pega todo mundo, os tios que estão vivos, ou pelo menos concebidos, e depois conseguiram nascer, divide por igual, ponto final. Tio falecido, no momento da abertura da sucessão, não tem direito à herança, não tem representação, não tem ninguém recebendo mais do que o outro, divide por igual e ponto final.